Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Sabino. Você tá bem? Deixa eu te falar. Eu tenho um amigo, eu não sei se você já passou por isso, mas eu tenho um amigo que ele muitas vezes ele me preocupa e diz assim: olha, eu preciso trocar de tecnologia. Ele trabalha com a tecnologia chamada MS Access, aqui ó. E ele falou, preciso trocar de tecnologia, por quê? Muitas das vezes ele enfrenta o seguinte problema. Eu preciso vender, e quando eu vou vender, as pessoas falam assim, mas é em Access. Então, aí eu falo com ele, cara, você não precisa trocar de tecnologia. Você não precisa largar tudo que você aprendeu até aqui e pular para outra tecnologia. Por quê? As pessoas, na verdade, elas não têm que comprar, por exemplo, ou por algum motivo, né? Elas não têm que comprar, por exemplo, a linguagem, elas têm que comprar a solução. Mas onde que mora sempre a discussão? Por que eu tenho que trocar de tecnologia? Tem um conceito chamado de síndrome do impostor, não sei se você já ouviu falar. É aquela sensação que nós temos de sempre estar mentindo. Ou seja, eu me pego todas as vezes, ou quase todos os dias, achando que eu não sou suficiente para a área que eu trabalho. Eu sempre fico assim, eu não sei o suficiente, tem gente que está mais à minha frente, tem pessoas que são mais desenvolvidas, tem pessoas que dominam mais técnicas e tecnologias, e eu sempre fico nessa situação. Aí eu me volto, penso, olha, tá, eu preciso realmente trocar de tecnologia? Hoje, por exemplo, eu já tenho uma versatilidade maior. Como já falei, tem Power Apps, tem Power Automate, tem Microsoft Access, tem C Sharp, tem PHP, tem Node. E para te falar a verdade, eu ainda acho que a linguagem agora vai ser muito menos importante do que por causa das IAs. Tá bom? Mas vamos falar disso depois. E aí, sempre quando eu me pego nesse assunto, eu falo, eu preciso realmente trocar, eu preciso realmente aprender outro, porque se eu preciso de uma aplicação desktop, o Access vai atender? Vai. O C Sharp vai atender? Vai. Para que eu preciso aprender Electron? Para que eu preciso aprender talvez aí uma tecnologia muito bacana, por exemplo, o C++ para fazer desktop, ou até mesmo o Flutter, por exemplo, ou até mesmo, tem outra, agora me fugiu, Delphi, por exemplo, que é maravilhoso para desktop. Eu preciso aprender isso agora? A resposta é não. Eu não preciso, porque o que eu já tenho é o suficiente. Então, sempre quando eu converso com esse meu amigo, eu falo para ele, olha, cara, o que você tem que o Access não faz? Ele não tem, por exemplo, a portabilidade de eu poder acessar um telefone. Mas os seus dados têm essa portabilidade? Eles podem estar online? Podem. Eu posso trabalhar com Access com os dados online. Então, logo você pode pegar uma parte da aplicação que você precisa ter essa portabilidade, e aí sim você vai e foca em outra tecnologia. Realmente não vai colocar Access no telefone, tá? Não vai colocar o Access na web, tá bom? Você vai realmente focar numa parte pequena do seu processo. Às vezes é um vendedor que quer acessar, às vezes é um vendedor que precisa lançar alguma coisa, alguém que está externo, aí sim vale a pena. Aí vale a pena você pegar, por exemplo, um Flutter, alguma coisa bem low code aí, até mesmo o próprio Power Apps, por exemplo, para fazer essa coleta desses dados, esse envio, beleza? Então vale a pena, aí sim. Mas eu não tenho essa necessidade. Cara, fica por enquanto no Access. Você vai conseguir fazer e muito mais rápido. Outra pergunta que eu sempre faço é, alguém te pediu isso? Alguém pediu para você trocar de tecnologia, para fazer outra linguagem? Ou alguém vai bancar para você fazer isso? Aí vale a pena. Como eu já tive pessoas, por exemplo, que falam, eu vou bancar para você estudar outra linguagem. Enquanto você estiver estudando, eu vou continuar te pagando. Beleza, tô dentro, toda hora. Aí eu vou apresentando resultado ali, tá? Então, você tem que sempre fazer essas perguntas. Alguém pediu? Ou é apenas uma síndrome do impostor dizendo, cara, você está ficando para trás? Às vezes você trabalha com Access, mas é um excelente vendedor. Uma pessoa que sabe ali fazer o comercial e tudo. Eu conheço, por exemplo, pessoas que têm
negócios grandes e trabalham com Access. Tudo funciona. Tem suas dores de cabeça? Tem, assim como o web e outras linguagens, tá? Outra coisa que você precisa perguntar é, existem outras alternativas? A resposta é milhares. Você tem milhares de alternativas para poder resolver os seus problemas. Depende do que você vai querer, tá? Então, eu quero largar do Access e ir para outra tecnologia. Existem várias. Eu falei milhares aqui, mas posso estar sendo exagerado aí nessa expressão. Mas existem muitas, tá? Como eu já falei para você, você pode fazer em Flutter, pode fazer em Electron, que é JavaScript, você pode fazer aí em Delphi, você pode fazer, eu vi uma linguagem esses dias que é Gambas, ou Gambá, alguma coisa assim, Gambas, que é para Linux, ela é baseada no Basic, aí ela é muito idêntica ao VB, ao VB6, ao VBA, então, só que é para Linux, então existe alternativa. Cara, mas para que eu vou aprender Gambas? A maioria do meu público usa Windows. Então não precisa, entendeu? Mas existem muitas alternativas. Agora, uma das questões que as pessoas sempre falam é, cara, mas eu tenho uma questão de segurança. O Access não é seguro. Quem eu conheço, por exemplo, que consegue fazer o Access ficar muito seguro, são pessoas bem avançadas. Eu posso dizer que, por exemplo, tem o Jefferson da Caetofel, tem o Avelino Sampaio, o Avelino, eu não vou lembrar outro nome agora, tá? Mas são pessoas que conseguem fazer o Access ficar ali parecendo um executável, tá? E pronto, te entrega ali o exe e você vai ser feliz, tá? Então tem pessoas que não querem ter essa preocupação de ter que instalar o Access, ver a versão, aí é outra coisa. Mas, cara, se você tá nesse nível, aí o negócio já tá grande, entendeu? Você tem outras demandas. Mas se você não tá nesse nível, vai lá no cliente, fala, quantas pessoas vão usar? Ou na sua empresa mesmo, geralmente começa dentro da empresa. Vão usar X pessoas, 4, 5 pessoas. Eu só tenho que me preocupar de ter o Access na máquina, ou o Access Runtime. Pronto. A maioria das coisas vão funcionar perfeitamente. Mas e aquele íconezinho do Access? Tem como você já fazer isso lá. Você coloca lá para ele sempre carregar e pegar o ícone ali o ícone, mas aí você vai fazer isso via programação. Tá entendendo? Então não é difícil você fazer aquilo parecendo um programinha. Mas e aquela Navbar do Access, as ribbons, eu queria mexer com ribbon. Cara, aí já é mais avançado. Entendeu? Aí tem ferramentas, por exemplo, do Avelino que facilitam isso, mas você sempre vai ficar com a pulga. Se você está nessa situação, você sempre vai ter a pulga. Cara, mas como é que funciona Ribbon, XML? Eu vou ter que aprender isso aqui. Eu queria entender, não queria só clicar lá e fazer funcionar. Mas lembre-se, hoje com a inteligência artificial, cara, às vezes nós ficamos presos à questão assim, cara, eu tenho que saber o fundamento do XML, quem inventou o XML, a história do XML, para poder fazer a Ribbon. Aí depois eu vou descobrir, mas como é que eu pego o XML vai virar essa interface e eu tenho que pegar o ícone. Não, você não precisa, como eu falei, você precisa resolver o problema. Mas se você se acha que precisa fazer, você sempre vai ficar parado num local e não vai avançar muito, tá bom? Você vai ser um cara assim, vai saber. Mas enquanto vai ter pessoas entregando 10 aplicações, você ainda vai estar finalizando a primeira, tá bom? Então você precisa pensar. Agora, quanto à segurança, o que nós temos? Nós temos realmente, em alguns casos, uma questão de segurança do Access, que é o quê? O Alt F11, né? O Alt F11, você tem o Shift, aí são coisas que dá para você bloquear. Tem outras aplicações que eu já peguei aqui, por exemplo, do Gilberlândio, são aplicações realmente que eles fazem algo comercial, é algo para vender e tudo. Então, você não pensa que você vai chegar lá, apertar o Shift e vai funcionar, não. Você vai ter que, se tiver, você vai ter que fazer de outras formas, tá? Então, não é tão simples assim. Mas se você tem a senha, você tem... mas a pessoa pode pegar o meu arquivo e levar embora. Pode fazer isso. Então, por isso que existe a política dentro da empresa. Mas eu não queria isso.
Cara, se eu te falar que dá para fazer isso até com aplicações em C Sharp, você conseguir ver o código-fonte, não todas, mas dá para você ver. Então, a questão de segurança é discutível, tá? Então vai depender muito do que você quer entregar. Se você quiser fazer algo comercial, aí realmente pensa nisso. Mas dá para fazer? Dá para fazer. Dá para entregar? Dá para entregar. Não precisa você complicar o negócio agora. Vai melhorando com o tempo, tá? Aí uma questão que as pessoas às vezes ficam assim, eu preciso realmente ir para a web? Eu preciso fazer um sistema web com essas funcionalidades? E o que eu sempre falo para as pessoas, cara, se você pegar um sistema, eu tenho um cliente assim, ele pegou um sistema em Access e mudou ele todo para a web. Aí venderam para ele por 13 mil reais. Eu falei, cara, tudo que a gente fez aí, você vai levar pelo menos, eu vou chutar, eu falei que eu vou chutar, você vai levar pelo menos uns 40 mil aí para poder fazer tudo isso aí em sistema web. Aí ele falou, não, eles fizeram um contrato, é 13 mil, e o tempo passou. Eu sei que na brincadeira aí, na última vez que eu conversei com ele, já estava mais de 100 mil reais. Mais de 100. Então, veja, nós conseguimos entregar muitas funcionalidades que na web é mais difícil. Hoje em dia, com inteligência artificial, as coisas melhoraram muito, tá bom? Mas tem funcionalidades que você, na web, você tem que preocupar com segurança, quem é que está logado, porque na web é uma aplicação só. É uma aplicação só. Então você tem que ficar gerenciando ali quem é que está logado, quem é que fez a requisição, se pode ou não pode, se tem permissão ou não tem. Tem que pegar, por exemplo, consultar no banco de dados. Aí tem que preocupar quantas vezes você vai consultar. É uma aplicação só. E essa aplicação ela vai servir, né? Por isso chama servidor, tá? E no Access não. No Access você vai ter um servidor de banco de dados e você vai ter as aplicações distribuídas nos computadores consultando. Então é muito mais fácil. A pessoa logou lá, quando for fazer alguma coisa, talvez até a requisição dela para o banco de dados já vai ter toda a identidade dela, tá? Então é caso e caso, tá? Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, antes de sair aí trabalhando com mudar ou ver o que vai fazer para melhorar, cara, estuda um pouco de rede, tá? Estuda um pouco de rede. Por quê? Você vai entender como que vai funcionar essa questão de cliente-servidor primeiro, requisições HTTP. Você vai entender que tem um computador externo, não é esse monstro que parece ser diferente do que ter um computador na rede, tá? Então não é esse bicho de sete cabeças, tá? Então sempre dê essa estudada, faça igual eu falei no último vídeo, cara, esteja estudando essas questões, mesmo que você não entenda muito, assim como eu também não entendo, sempre estude rede, muitas das vezes escuta sobre linguagem como C, por exemplo, ver como é que as coisas funcionam por baixo, né? Para facilitar, tá? Então, você não vai perder por isso. Então, respondendo a pergunta que geralmente eu recebo do meu amigo, preciso trocar? Não precisa. A não ser que você queira, você pode trocar. Se você for um bom vendedor, cara, então você vai vender Access, Excel, tem pessoas que vendem planilha até hoje, e planilhas com automações, e cara, tá vendendo, sempre vai ter mercado, tá? Então vai depender de você fazer o seu negócio, tá bom? É isso aí, grande abraço para você, até a próxima e tchau, tchau.